balança a cabeça e rejeita a palavra do Senhor. Mas eu creio que dentro desta localidade tem pessoas que vai entregar a vida para o Senhor. Oh glória! Se não quiser também, a Bíblia diz que não haverá salvação. Irmão, é obrigado a aceitar Jesus? Não. Mas você também não será salvo. Você escolhe. Tem dois caminhos. Jesus, ele deixou dois caminhos. O caminho do céu e o caminho do inferno. Oh glória! Você escolhe. Eu prefiro que você procure o caminho de Deus para ter salvação. Essa é o que eu prefiro que você faça. Buscai o caminho do Senhor. Vamos ler a palavra do Messias, porque o tempo não nos espera. Vamos tocar trombeta e levar a palavra de salvação. Oh glória! Êxodo capítulo 32, versículo 25. Olha o que aqui diz a palavra do Senhor. E vendo Moisés que o povo estava despedido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é e é do Senhor, venha para mim. Então se ajuntaram e ele todos os filhos de Levi, e disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tomai pelo arraial, e de porta em porta. Mata-te cada um o seu irmão, e cada um o seu inimigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia 3.000 homens. Oh glória! No Velho Testamento é dente por dente, olho por olho, dente por dente, filho. Deus, ele disse: mata todos que estão aí na desobediência. Moisés manda matar os idólatras. Olha que Deus deu a ordem a Moisés para matar os idólatras. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20 que não adorai outros deuses, só adorai a Ele. E ali Deus deu a ordem a Moisés. E Moisés disse: vai matar todos por causa da idolatria. E Deus, ele abomina a idolatria. Você tem que adorar, glorificar aquele que anda, fala e respira. Você não pode adorar, glorificar algo que está morto. Você tem que falar com quem está vivo. Oh glória! E diz assim a palavra do Messias: ei Jesus, e cada um dos seus irmãos, e cada um do seu amigo, e cada um do seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Imagine 3.000 pessoas sendo mortas porque desobedeceu a palavra de Deus, desobedeceu a palavra do Senhor por causa da idolatria. Deus, ele abomina a idolatria. Ele abomina. E ele está dando oportunidade ao mundo de hoje, aos seres humanos de hoje, que saia da idolatria, saia das coisas que desagradam ao Senhor, porque Jesus, ele não vai respeitar religião de ninguém. Quando ele vier com o julgamento, que vai acontecer o julgamento do Messias, do nosso Deus, ele julgará todos aqueles que ficaram na idolatria. Oh glória! Aleluia! Amados irmãos, Deus, ele não vai respeitar a religião de ninguém. Ele vai julgar todo ser humano na face da terra. Olhe bem,
Deus não vai respeitar os evangélicos, Deus não vai respeitar os espíritas, Deus não vai respeitar o católico, Deus não vai respeitar os espíritas, Deus não vai respeitar no candomblé, Deus não vai respeitar religião de ninguém, filho, porque tudo são idolatria, e Deus está dando a oportunidade a todo ser humano para largar a idolatria. Eu vou repetir, mas é para você entender. Deus não vai respeitar o espírito, Deus não vai respeitar o catolicismo, Deus não vai respeitar os evangélicos, Deus não vai respeitar o candomblé, Deus não vai respeitar nenhum tipo de religião, não vai respeitar os budistas, quem vive adorando Buda. Deus não vai respeitar religião de ninguém. No dia do juízo dele, ele vai julgar todo ser humano que adorou imagem de escultura. Você vê que na China e na Índia são os países de uma idolatria terrível. A Índia tem mais de 25 mil deuses. Agora, pasme que eu vou lhe dizer. Esses 25 mil deuses que a Índia tem não resolve para nada. Deu para entender? A Índia é um país que vive na idolatria, que tem 25 mil deuses. Mas só que esses deuses não vai resolver nada. Eita glória! Eita glória! Na China, é um país de idólatra. É um país que vive adorando Buda. Deus também, ele não vai respeitar os idólatras da China. Ou você adora Jesus aqui quando está vivo, ou não haverá salvação para a tua vida. Deu para entender? Deus, ele não vai respeitar a religião. Agora, pasme, Deus não vai respeitar também os cristãos evangélicos que vivem se enriquecendo com a palavra de Deus. Esses cristãos evangélicos, pastores, que vivem se enriquecendo com a palavra, também vai pagar um preço muito alto. Deu para entender que Deus não vai respeitar a religião de ninguém? O que ele quer é obediência. O que ele quer, mototaxista, é obediência. É obedecer a palavra dele. Deu para entender? Deus, ele vai julgar todo ser humano na face da terra. E olha o que diz a palavra. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra os seus filhos e contra o seu irmão, e isto para ele vos dá hoje bênção. Você quer a bênção de Deus? Você quer a bênção de Deus, filho? Hein? Oh glória! O nosso jovem diz que quer a bênção de Deus. Oh glória! Aleluia! Então, filho, olha, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, filho. Que Deus te abençoe na tua vida, te dê livramento. Deu para entender? Nós estamos falando em Êxodo capítulo 32, versículo 25. Moisés manda matar os idólatras. Agora, naquela época, era olho por olho, dente por dente, filho. Quando Deus dava a ordem, não tinha ninguém que poderia escapar da mão do Senhor Jesus. Oh glória! Do nosso Senhor Deus. Naquela época ninguém poderia escapar da mão de Deus, irmão, porque ele mandou matar todos os idólatras. No mundo atual de hoje, Deus não vai respeitar idólatras. Deus não vai respeitar feiticeiros e candomblezeiros. Deus não vai respeitar evangélicos e cristãos que estão se enriquecendo com a palavra de Deus. Esses pastores mentirosos, enganadores, blasfemadores, lobos vorazes, que estão se enriquecendo com a palavra.
Deus não vai respeitar o catolicismo. Deus não vai respeitar budista. Deus não vai respeitar espírito. Deus não vai respeitar religião de ninguém. E o que eu devo fazer, irmão Hilton? Vá para o teu quarto e adore só aquele que está vivo do lado do trono do Pai. Se a Bíblia diz, meus amados ouvintes desta manhã, que nós não devemos adorar imagem de escultura, mas, irmão Hilton, eu não adoro imagem, mas eu fico chamando por ela. Está errado. Você tem que clamar por Jesus, porque Ele está vivo. E o que eu fico parado pensando é que o povo brasileiro não aprende. Quando chega novembro, que é a data de dia de finado, as pessoas não vão ao quarto clamar a Deus, mas vai até o cemitério para falar com quem está morto. Você tem que falar com quem está vivo. Você tem que falar com quem está vivo, falando e respirando. Deu para entender? Você não pode falar com quem está morto, porque não vai ouvir e nem vai enxergar o que você está falando. Aí o povo brasileiro aprendeu assim. Chega no mês de novembro, dia 1º, dia 2 de novembro, é dia de finado. Aí você vai para o cemitério, vai conversar com alguém que não está falando nem respirando. Gente, eu não estou aqui afrontando, porque ninguém deve esquecer a quem você amou. Às vezes você perdeu alguém que você amava, perdeu sua mãe, perdeu seu pai, perdeu seu filho, perdeu a sua esposa, mas você não pode falar com quem está morto, porque não vai ouvir. Você tem que falar com aquele que está vivo, do lado do trono do Pai. Eita glória! Deu para entender? Por isso que Deus não vai respeitar a religião de ninguém. Por isso que Deus não vai respeitar religião de ninguém. Isso é um alerta que Deus está te dando aqui nesta manhã sobre a idolatria. Buscai o caminho dele enquanto há tempo. Buscai o caminho do Senhor, porque Deus, ele não vai respeitar a religião de ninguém. O texto que nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 32, versículo 25, fala sobre idolatria, mulher. Ele abomina quem adora imagem de escultura. O próprio Deus abomina as coisas que o povo brasileiro busca na terra. E Ele está dando oportunidade a você, morador, nesta manhã, para você falar com quem está vivo. Desperta, Valença. Desperta, morador. Você não pode falar com quem está morto. Se você já amou alguém que já morreu da tua família, você não precisa ir até o cemitério. Você só ir para o joelho e falar com Deus, e falar com o Todo-Poderoso, porque você está perdendo seu tempo de ir até o cemitério. Está perdendo tempo. Buscai o caminho do Senhor enquanto se pode achar. Adorai só a Ele, buscai só a Ele, clamai só a Ele, porque só Ele é digno de louvor, de adoração. Amém, meu amado? Bom te ver. A paz do Senhor, meu guerreiro. Oh, glória. Ele é o caminho e Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você tem que passar por Ele, por Cristo, o nosso Senhor, para você alcançar a misericórdia do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus dê livramento aos mototaxistas aqui. Mototaxista, eu queria dar um alerta a vocês. Quando estiver lampejando e dando raio, não fique debaixo da árvore, porque a árvore é tipo um fio terra. Amém? Quando estiver dando raio e trovoada, você sai daí, vai para outro canto, tira a moto do lugar e vai para outro lugar, porque
o raio ele vai querer ter um lugar para ele ter o terra. O raio desce. E quem tiver na hora pode morrer também. Então, filho, quando tiver dando raio e trovada não, quando tiver dando raio e relâmpago, saia debaixo das árvores, amém? Eu quero o bem de vocês, não quero que vocês sofram o pior. Amém? No momento, aqui só tá, o tempo está quente e tem umas trovadazinhas. Mas quando estiver dando raio e relâmpago, sai debaixo da árvore. Amém, filho? Porque os jogadores do São Paulo estavam no campo. O raio caiu e todos caíram ali. Deu quase infarto nos jogadores. O jovem estava debaixo de uma árvore. O raio caiu e matou ele. Soberano e poderoso e eterno Deus. Ô meu amado Adriano, ô glória. Soberano e eterno Deus, obrigado por essa rica oportunidade. Bom, o alerta já dei aos mototaxistas. Ô glória, amém, homem? O alerta já dei aos mototaxistas para quando estiver dando raio e relâmpago, não ficar debaixo de árvore. Saia, ô glória, porque eu quero o bem deles, eu não quero o mal dele. A gente não quer o mal do ser humano, filho. A gente quer o bem do ser humano para a salvação. Aprenda aqui nesta manhã, morador. A nossa luta não é contra você. A nossa luta é contra as potestades e demônios que estão na terra. Ele foi expulso do céu, porque ele queria tomar o lugar de Deus, Lúcifer. E Deus expulsou Lúcifer e a terça parte dos anjos para a terra, que não é mais anjo, são demônios. E quem é o príncipe dos demônios? Satanás. Então a nossa luta não é contra você, morador. A Bíblia vem alertando os moradores desta localidade o caminho de salvação e o caminho de vida eterna. Se vocês vão ser salvos, é com você e Deus. A minha obrigação, obedecendo a Deus, é trazer a palavra. Se você ouve e gostou e guardou, amém. Se você ouve e não quer, amém também. Porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência. Então a palavra de Deus está vindo toda vez aqui. O Espírito Santo sempre manda eu vir aqui para pregar o evangelho para os moradores desta localidade. Para quê, irmão Wilson? Por que, morador? Eu prefiro que você seja salvo de que ir para o inferno. Eu prefiro que vocês sejam salvos para morar na Nova Jerusalém com o Messias. Oh, glória! Deu para entender? Que Deus abençoe a tua quinta-feira. Que Deus lhe dê livramento. Que Deus lhe dê oportunidade, morador, para sempre você ouvir a palavra do Senhor Jesus de Nazaré. O texto que nós acabamos de ler, que foi curto, em Êxodo 32, versículo 25, fala que Moisés manda matar todos os idólatras naquela época. No mundo atual de hoje, Deus não vai respeitar religião de ninguém. Nem de evangélico, nem de cristão, nem de budista, nem de espírito, nem católico. Nenhuma religião Deus vai respeitar. Ele vai julgar todos aqueles que não deram crédito à palavra do Senhor. Vamos embora em nome de Jesus. Eita glória!